Perfeito, está gravando. Então, a aula do dia 1º de setembro, né? Hoje é 1º de setembro, então, de 2021. Estamos aqui com a nossa aula no curso, né, da disciplina de números e funções. Hoje estamos continuando aqui com o estudo da função exponencial e vamos falar sobre inequações exponenciais. Tá? Esse é o assunto dessa nossa primeira fala. Inequações exponenciais, então, são inequações em que aparecem expressões exponenciais nelas, né? Tá? A ideia básica é essa. E para a gente resolver uma inequação exponencial, nós precisamos apenas de um resultado, tá? E basicamente, eu posso dizer assim, ó, a gente sabe que se o A for... A gente tem que seguir essa seguinte observação, ó. Não, digamos, seria uma propriedade. A propriedade é a seguinte: se o A for maior do que 1, e se você tiver o x maior que 0, tá? Então, você vai ter o A elevado a x, isso vai ser maior do que 1. Né? Deixa eu ver aqui. Maior do que 1. Tá? Se você pegar um número maior do que 0, vamos pegar aqui o exemplo, o 2. Se você levar esse número a um número x maior que 0, né, você vai ter isso aqui maior que 1. Vamos ver se isso é razoável. Isso aí sairia do gráfico da função exponencial. Vamos ver como que funciona. A gente sabe que o gráfico da função exponencial, ele é um gráfico assim, ó. Ele passa, né, com a maior que 1, você passa por esse valor, então, atribuindo 0 a essa função exponencial aqui, f de x igual a x, nós temos que o gráfico dela, ele se comporta dessa maneira. Tá? Esse é o gráfico da função exponencial f de x ax. Então, se o x for um número maior que 0, olha o que acontece com a exponencial. O a elevado a x, quando eu fazer qualquer valor de x aqui, ó, ele vai ficar um valor acima de 1, tá? E essa aqui é o valor de a a x, ó. Vou colocar aqui em vermelho. Você pega o x e levando ali na função, é esse ponto. Esse ponto aqui vai ter valor y, ax, que é maior do que 1. O 1 está aqui nessa altura e o ax está nessa altura. Essa é a observação gráfica que a gente tem aí para fazer. Você também poderia argumentar assim: se o a é maior que 1, essa função é crescente. E se ela é crescente, x é maior que 0, aí a função crescente ela pe- preserva o sinal, tá? Então significa o sinal de desigualdade, quando o a é maior que 1. Então, se você tiver x maior que 0, então você vai ter o a elevado a x maior que a elevado a 0. Só que a elevado a 0 é 1, tá? E aí vale essa propriedade. Aqui é assim somente C, tá? Essa é interessante que se o a elevado a x for maior que 1, então o x tem que ser maior que 0. Porque se ele for menor que 0, aí a gente vê que ocorre o oposto, tá? Nesse gráfico. Olha aí. Se o a for maior que 1, isso aqui são várias propriedades. Essa é a primeira, essa é a segunda. Se o a for maior que 1 e o x for negativo, o que a gente observa é o oposto, tá? Então, o a elevado a x, ele vai ser menor que 1.
Tá? Isso também decorre do fato da função exponencial ser crescente quando A é maior que 1. Porque o A elevado a x, aí você preserva essa desigualdade. Ele vai ficar menor que A elevado a zero, que é 1. Portanto, fica valendo essa propriedade. E como consequência dessas duas coisas aí, você tem o seguinte, que se o A for maior que 1, e se você tiver o x1 maior, eu vou pôr maior, né? Maior que o x2, né? Deixa eu colocar assim, A maior que 1 e o x1 maior que o x2, se somente se o, o A elevado a x1 for maior do que o A elevado a x2. Porque aí a função é crescente, né? Por um lado ela é crescente, por outro lado não há outra possibilidade disso acontecer, tá? Se o x1 é maior que o x2, o a elevado a x1 é maior que o a elevado a x2, e se vale essa desigualdade aqui, vai valer, obrigatoriamente você tem que ter o x1 maior que o x2. Por que isso? Porque você pode reduzir essa inequação assim, ó. Você vai ter o ax1 dividido por ax2, aí é maior, o ax elevado a x2 é positivo, né? Ax2 dividido por ax2. Eu estou dividindo ambos os membros da desigualdade por um número positivo, então preservo, só que esse número é 1. Aí eu escrevo isso como sendo ax1 menos x2, por propriedade exponencial, né, de potenciação, né? Isso é maior que 1. Se isso é maior que 1, se somente se esse número for positivo. Se ele for negativo, essa expressão tem que ser menor do que 1, pelo item anterior, o item 2. Portanto, ó, isso aqui é maior que 1 se somente se o x1 menos x2 for positivo. Isso significa que o x1 tem que ser maior que o x2. Então, esse é o princípio para a gente resolver a inequação. Quando A é maior que 1. Eu vou dar exemplos para o caso em que o A é maior que 1. Deixa eu ver a lista de exercício aqui, que a gente já pode fazer em cima dessa lista. Vou pedir aqui para imprimir aqui. O primeiro exercício que tem aí, bom, o primeiro não, né? O primeiro... Os primeiros são para fazer gráficos, o que tem sobre inequação, a gente vai encontrar ali no exercício 11, tá? E no exercício 11, da lista, tá? O exercício 11 diz o seguinte, é para você classificar em verdadeiro ou falso. O item A diz que 3 elevado a 2,7 é maior que 1, tá? E a gente vai julgar se isso é verdadeiro ou falso. E eu falo para vocês que isso é verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque quando a gente olha a base, é 3. O 3 a gente sabe que é maior que 1. E o 2,7, ele vai fazer o papel de x ali, ó. O x eu escolho como sendo 2,7, esse é o número maior que zero. Portanto, pela propriedade 2 ali, se o a é maior que 1 e o x, não, pela propriedade 1, né, ali, ó. Se o a for maior do que 1 e o x for um número maior que zero, o que eu sei é que o a elevado a x vai ser maior que 1. Ou seja, né, isso aqui significa nas nossas contas que você vai ter 3 elevado a 2,7 maior que 1. Veja que eu não estou querendo fazer a conta. O objetivo não é saber quanto é que é 3 elevado a 2,7. A calculadora muito bem poderia me ajudar nessa conta. Você faz 3
elevado a 2,7 na calculadora e ver que isso aqui vai dar um número, deve ser maior que 10 até, então é maior que 1. Mas o objetivo é você enxergar a propriedade ali. Outro aqui, ó. Você tem o item C já é uma outra propriedade, quando você tem um número sendo menor que 1. Então, deixa eu continuar aqui nas propriedades. A outra propriedade, ela se refere assim, ó, se o número for maior do que 1, se o x for maior que 0, então a elevado a x é maior do que 1. Agora, quando a gente tem o deixa eu escrever até assim, ó, 0 menor que o a, menor que 1, tá? O número entre 0 e 1. Se você tiver um número entre 0 e 1, e se você tiver o x maior que 0, isso implica e equivale a dizer que o a elevado a x, nesse caso, vai ser menor que 1, tá? Se você tiver essas duas condições, o a elevado a x vai ser menor que 1. E o quinto, você pode usar que se o a estiver entre 0 e 1, e isso for negativo, número negativo, então ocorre o seguinte, que a elevado a x vai ser maior que 1. E, como consequência dessas duas coisas, você pode dizer assim, que se o número estiver entre 0 e 1, e o x1 for menor que x2, então a potenciação ela inverte aqui, ela vai ter uma inversão. Então, se aqui é menor, o a elevado a x1 você faz o a elevado a x1 e o a elevado a x2, ele vai inverter. Quando o número está entre 0 e 1, a base, esse sinal aqui, ele inverte e ele fica maior, tá? Maior. Igual aqui, ó. Aqui, você veja que esse sinal inverte. Isso inverte porque a função é decrescente, tá? E aí tem essa inversão de sinal. O número entre 0 e 1 tem essa observação. Quando a gente vai resolver a equação, tem que saber que se a base está entre 0 e 1, você vai ter o sinal de desigualdade ali, olhando para a potenciação, invertendo, né? E se você tiver essa desigualdade e quer olhar para o expoente, tá, o expoente vai inverter também o sinal, né? Aqui você olha para a potência, fala assim, ó, tem uma comparação entre potências de mesma base. A base está entre 0 e 1, então eu tenho uma inversão aqui do sinal dos expoentes, tá? A gente tem que usar dessa forma. A justificativa gráfica disso, a gente sabe ali que um gráfico de uma função exponencial negativa, ela é mais ou menos assim, né? Ela passa por esse ponto e ela tem esse aspecto, assim, ó. Tremendo aqui para fazer, mas é isso aqui, né? Então veja que se você pegar um valor positivo, né? Ó, esse é o gráfico da função exponencial AX, com A entre 0 e 1. Se você pegar um x positivo, ele diminui, né? Então, o x positivo, A elevado a x é menor do que 1. Ele abaixa, a altura 1 está aqui, ó. E se você pegar o número negativo, ele aumenta, ó. Acontece uma inversão. Então, prestando atenção nessa inversão, vamos continuar o exercício 11. O exercício 11, item B, diz assim, ó, para você jogar se é falso ou verdadeiro. Nós temos 0,3 elevado a 0,2 é maior que 1. Vamos ver se isso é verdadeiro ou falso. No caso, o nosso A aqui é 0,3 e o nosso X é 0,2. Esse é positivo e esse aqui é o número entre 0 e 1, tá? Tá no intervalo entre 0 e 1. Deixa eu escrever assim, tá entre 0 e 1. Portanto, né, o A elevado a X vai ser menor do que 1.
Tá? O que acontece é que ele vai ser menor do que 1. É o que está desenhado ali. Estou fazendo uso de que propriedade? A propriedade que se o número é positivo, é a 4 aqui, ó. Se o número é positivo, o a elevado a x vai ficar menor que 1, tá? Que equivale a dizer, então, que o 0,3 elevado a 0,2, ele é menor que 1, tá? E aí, a pergunta, isso aqui é verdadeiro ou falso? Isso é falso, tá? Todos esses exercícios aí do 11, né, é para você fazer baseado nesses princípios aí que eu falei. Tá? Eu vou fazer o item F. O item F você tem assim, ó, e elevado a menos raiz de 2 é maior do que 1, tá? Isso é verdadeiro ou falso? Bom, nós sabemos que o quem é o E? O E é aproximadamente, para a gente lembrar, aquele número 2, o E, deixa eu ver aqui, aproximadamente 2,7182. Tá? É um número irracional que aparece nas calculadoras, né? Esse aqui é chamado de número de Euler, tá? É, ele, como é 2,71, é maior do que 1, e a gente tem o x como sendo menos raiz de 2, que é negativo. Portanto, isso implica que o a elevado a x, como ele é negativo, olha só o que vai acontecer. O número está entre 0 e 1. Não, maior que 1, né? Maior que 1. E o número é negativo, isso aqui vai ficar menor que 1, tá? Menor que 1, porque o A é positivo, o A é maior que 1 e o X é negativo. Estou pensando nesse gráfico aqui, ó. É, você não precisa decorar a fórmula, você tem que pensar no gráfico. Como que vai ser o gráfico? Vai ser esse aqui, ó. Esse gráfico. Então, o X é negativo. O que que acontece com o valor? Ele fica abaixo de 1. Pense mais no gráfico. Você não precisa decorar assim, como que é esse sinal mesmo, pense graficamente. Portanto, o a elevado a x é menor que 1. Isso equivale a dizer que o e elevado a menos raiz de x é menor que 1. Tá? Então, isso aqui é falso. Você pode fazer essas contas na calculadora, tá? Só para vocês observarem que se eu quisesse fazer essas contas na calculadora, eu poderia fazer. Falar assim, eu vou, ó o ezinho aqui na calculadora. Vou colocar e elevado a, aí eu vou pôr aqui entre parênteses, não é vezes não. Vou fazer elevado. Quando você aperta o e, ele já dá o número, tá? Eu quero e elevado a x, aí ele vai agora entender certo. Eu quero colocar menos raiz de 2. Deixa eu ver se tem raiz quadrada aqui, já tem raiz de 2, ó. Tá? Aí fecha o parênteses do raiz de 2 e o do E. Quanto que dá, dando? 0,24 aproximadamente. Tá? E aí, é claro que ele é menor que 1, tá? 0,24, então esse item aqui é falso mesmo, tá? É, bom, o, o, o próximo item, ele continua, tá? Fazendo um monte de continhas desse tipo aí, para vocês treinarem, para saber se essas sentenças são verdadeiras ou falsas. Geralmente ele está tudo na mesma base. Deixa eu pegar. Não, está tudo na mesma base. Não, 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 tem outras aqui. No finalzinho não estão na mesma base. Deixa eu pegar o 2 aqui, ó. O exercício 12 também é para vocês dizer se é verdadeiro ou falso, você entende? É um exercício fácil. Em geral, assim, esse é fácil. Você tem um lado e você quer comparar com o outro. Você tem os números, né, envolvidos. Esse aqui, o item K, você está com 2 elevado a 0,4. Ele está dizendo que esse número aqui é maior que 4 elevado a 0,3. Bom, essa equação você pode simplesmente
vê que não é a mesma base. Então, não, direto assim, não dá para a gente comparar. O que a gente faz para poder comparar? Vamos pegar esse 4 e fatorar ele. Então, essa inequação é equivalente a essa aqui, ó. Maior do que o 2 ao quadrado elevado a 0,3. E essa inequação, aí eu posso multiplicar aqui as potências, né? Pela propriedade aí de potenciação. Isso é maior do que 2 elevado a 0,6, que é só multiplicar. Agora sim, eu tenho uma inequação que você está relacionado com duas, com a mesma base, né? Tá a mesma base. Bom, a gente dá como a base é 2, a função é crescente. E sabendo isso, você tem assim, ó, eu sei que 0,4 é menor do que 0,6, né? A gente sabe disso. E como o A é maior que 1, tá? O 2 é maior que 1, você tem que 2 elevado a 0,4 vai ser menor do que 2 elevado a 0,6, porque quando a base A é 2, é maior que 1, essa desigualdade que você tem aqui, ela é totalmente preservada, tá? Ela é preservada. E aí, preservando essa desigualdade, nós temos essa desigualdade sendo a verdadeira, tá? E, portanto, né, essa desigualdade aqui, ela é falsa. A desigualdade proposta está errada, né? Está invertida. É, deixa eu fazer aqui, eu estou fazendo meio fora de ordem, mas eu olhei para F e pode ser que ela seja interessante falar sobre ela. 1 sobre π, aí 4,3 é menor que 1 sobre π elevado a menos 1,5. Será que essa desigualdade ela é verdadeira ou falsa? Do jeito que está proposta aí. O que vocês acham, né? Olhando assim, você fala assim, não sei, né? Muito, muito estranho, né? Bom, nós sabemos que o π é maior que 1, claro, né? Porque é 3,14 aproximadamente, então algo que é aproximadamente 3,14 é maior que 1. E isso implica, né, e equivale também que o inverso dele, 1 sobre π, fica menor que 1, tá? Quando você toma o inverso, ele fica um número menor do que 1. Daí que a gente pode concluir. Vamos ver. Então você já sabe que quando a gente escreve, pensa no A como sendo 1 sobre π, essa base aqui dessa potência, ela é um número menor que 1. Agora vamos olhar os expoentes. Como é menor que 1, a gente sabe que a função exponencial associada a essa base ela é decrescente. Nós sabemos, claro, que a ordem aí é assim, ó, é o menos 1,5 é negativo. Tá? Então, ele é claro que é menor que 4,3, não há dúvida nisso. O número negativo ele fica à esquerda do número positivo, né? Qualquer número negativo fica à esquerda do número positivo no eixo X, na reta real. Aí, como o A é menor do que 1, esse sinal que está aqui, ó, de menor, ele vai ser invertido, tá? Quando a gente escreve 1 sobre π elevado a menos 1,5, ele vai ter que ser maior, ele é maior, né? Vai ter que ser não, ele é maior do que 1 sobre π elevado a 4,3. E até engana a gente, né? Que é vamos dizer,
A gente pode pegar essa inequação e inverter em que sentido? A gente pode espelhar ela. A gente pode escrever assim, o 4.3 que está primeiro, vamos escrever 1 sobre π, aí 4.3 elevado. Isso é menor do que 1 sobre π elevado a menos 1.5. Aqui eu espelhei, tá? Que eu fiz? Eu falo assim, ó, o x é maior que o y. É a mesma coisa que falar que o y é menor que o x, tá? Estou falando isso. X menor que y equivale a dizer que o y é maior que x. Tá? Para trocar eles de ordem. Mas aí o sinal inverte, tá? Essa inversão para saber quem é o maior na nossa conta aí é esse, tá? Aí ele é o maior. E aí, olhando agora essa nossa inequação que está proposta ali, a gente queria tá querendo analisar se ela é verdadeira ou falsa. É exatamente o que eu obtive, tá? Argumentando ali com a exponencial. Então, portanto, isso aqui é verdadeiro. É uma sentença verdadeira, é uma equação verdadeira. Inequação verdadeira, né? Bom, os demais exercícios seguem essa mesma ordem. Tá? Não é para fazer conta, esses exercícios não são de fazer conta, mas é para você analisar se a base está entre 0 e 1 ou se é maior que 1. E olhar os expoentes, tá? Então, quando é maior que 1, você tem uma função crescente, tá? E quando for entre 0 e 1, uma função decrescente. Essa parte de inequação não tem teoria alguma, basicamente é isso, tá? Não há, assim, falar, o que mais que eu preciso usar? Basta isso, saber que o A maior que 1 é crescente e o A menor que entre 0 e 1 é decrescente, a função exponencial. Agora a gente vai fazer o oposto, aqui uns tipos de exercício bem interessante que é para você resolver. Na minha lista lá, que eu passei lá para vocês, né, nessa seleção de exercícios, vocês têm aí exercício 12. 12 não, 12 é o 13 agora, 13. Exercício 13 tem vários itens, tá? Mas é para você resolver inequações. O item A é para você resolver esse tipo de inequação. Ó. 2 elevado a x menor que 32. Essa inequação, ela é semelhante com a equação, né? Se você quiser saber 2 elevado a x que dá 32, é 5, tá? Se fosse uma equação. Mas como é inequação, o que a gente faz? A gente tenta deixar as bases iguais, porque quando as bases são iguais, a gente usa a propriedade listada ali acima. Então, fatório 32, isso aqui é. Tá? E como o A é maior que 1, tá? O A, que é 2, é maior que 1, você vai preservar esse sinal, tá? Preservar em que sentido? Se você tem a potência com um sinal menor, como o A é maior que 1, os expoentes também seguem a mesma ordem, tá? Ele vai ter que ter o sinal de menor. E, portanto, isso vai ficar x menor que 5. E está resolvida a inequação. Tá? É claro que uma inequação você escreve lá como conjunto de solução, né? Você pode escrever na forma de intervalo. Solução é o x pertencente aos reais, tal que x é menor que 5. Ou se você quiser escrever solução na forma de intervalo, é de menos infinito até 5 aberto, assim, né? No livro lá do Jalciés, lá, eles usam esse símbolo, tá? Não vou usar, não, porque estou usando a simbologia do cálculo mesmo, bem que aparece com maior frequência. Eu acho que já falei para vocês que essa do colchetes assim, ele não é muito utilizado, não, é mais antigo. Acho que já foi abandonado por muitos autores.
Bom, isso aqui do 13. Vou escolher outro que é aleatório. Esse é parecido. Vamos fazer um que seja o número menor que um. Ó, pegue aqui, ó, 1/3 elevado a x. Aí, maior que 1/81. Sempre você pode resolver essas inequações reduzindo para uma base maior que um. Isso é possível. Como assim? A gente sabe que se o A for um número entre 0 e 1, basta, aí quando você tiver o 1 sobre A, né, que é a mesma coisa que A elevado a menos 1, ele vai ser um número maior que 1. Tá? Então, por exemplo, esse 1/3, se eu quisesse escrever ele como sendo 3 elevado a menos 1, e aí eu chego numa base que é maior, a base é 3, e essa base é maior que 1, eu posso sempre fazer esse caminho. E aí não tem inversão de sinal. Por vezes isso é mais fácil, tá? Na hora dos raciocínios assim, você não confundir sinal. Mas eu vou usar essa inequação, eu vou resolver usando a base entre 0 e 1. E é 1/3 a base que eu quero colocar. Aqui nós temos 1/3. E aí a gente tem que. É 1/3 elevado a x. 1/3 elevado a x eu deixo. Para esse 1/81, né? Escrever como potência de 1/3. Isso é fácil? Basta você observar que é 4. 1/3 elevado a 4 vai dar 1/81. Exatamente 1/81. Porque o 81 é 3/4, né? E o 1 é 1/4, né? Também. Aí, agora a gente vem observando que o A é 1/3, que é menor que 1, tá? Menor que 1 e, claro, sempre aqui é maior que 0. Eu não vou nem falar que é maior que 0, porque sempre tem que ser maior que 0 nessas nossas contas aqui. Portanto, esse sinal aqui, deixa eu destacar aqui, esse sinal aqui, a potência está com sinal de maior. Quando você passa para olhar os expoentes, como a base é um número entre 0 e 1, esses expoentes aqui, eles vão ter que ter uma inversão do sinal de desigualdade. E para essa desigualdade aqui da potenciação ser verdadeira, esse sinal tem que ser invertido. X tem que ser menor que 4. Tá? Precisa, então, ter essa inversão, pelas propriedades ali acima. E aqui está resolvida a nossa inequação. Tá? Então, a solução, eu vou pôr assim, ó, é de menos infinito a 4. Beleza. Mais outro exercício aqui do 13. Deixa eu ver um aqui bem interessante. Eu posso observar aqui com vocês o item E, que é 0,1 elevado a 3 menos 4x menor do que 0,00. Deixa eu contar aqui quantos zeros tem. Eita, quantos zeros. Aí, pronto, um monte de zero. Para resolver essa inequação, nós podemos, tá, deixar tudo numa base só, né? Que base que a gente escolhe? A base 0,1 poderia ser usada, mas eu precisaria ver, né? Como é que... Será que é 0,1? Quando você leva 0,1, eu vou resolver esse exercício de duas formas diferentes. Eu vou tentar deixar na base 0,1, que é a que surgiu naturalmente no problema. O 0,1 é 1 sobre 10. Aí, se a gente pensar em elevar isto a 4,
você vai elevar isso a 4. Aí você deve estar perguntando, por que 4, né? Que o professor está pondo 4. Eu quero colocar 4 porque eu vou fazer 10 elevado à quarta. Isso é 1 sobre... Aí 10 elevado a 4 é 1 acompanhado de 4 zeros, né? Vai ficar 10.000. 1 dividido por 10.000, isso também não é difícil de fazer, tá? Ó, 1 dividido por 10 dá 0,1. 1 dividido por 100 dá 1 dividido por 10, 0,1. 1 dividido por 100 dá 0,01, centésimo, né? 1 dividido por 1.000 dá 0,0001. Opa, coloquei um zero a mais, 0,01. Então, o número de zeros coincide com o número de casas depois da vírgula. E aqui nós vamos ter 0,0001. E é exatamente esse número, que é 0,1. Então, eu posso escrever ele como sendo 0,1 elevado a 4. Tá? E, portanto, essa inequação, ela equivale a você ter essa aqui, ó. Eu vou escrever um passo aqui a mais. 0,1, 3 menos 4x, menor que 0,1 elevado a 4. Como esse sinal aqui, ou como a base é 0,1 é menor que 1, é uma base menor que 1, esse sinal ele é obrigado a mudar, tá? Ele muda de posição. Como que ele vai ficar? Ele vai ficar, ele está menor, ele vai ficar maior. Quando eu vou olhar para a comparação dos expoentes, tá? Os expoentes, então, vamos ter 3 menos 4x e o 4. Esse sinal tem que ser invertido. Então, preste muita atenção nisso quando for resolver inequações, essa inversão para você não errar a conta. Aí, agora, a gente resolve essa inequação afim, né? Uma inequação aí do primeiro grau, né? Vamos colocar menos 4x maior que 4 menos 3. 4 menos 3 eu já vou pôr aqui, que é 1. Agora nós precisamos multiplicar por menos 1 para tirar esse menos aqui, ou então dividir por menos 4. Eu prefiro multiplicar por menos 1, a inequação. Só que quando a gente multiplica uma inequação por um número negativo, ela muda de sinal. Então vamos ter 4x menor que 1. E agora o 4 está multiplicando, ele passa dividindo, e como ele é um número 4, agora é positivo, então você tem x menor que 1 quarto. Está aqui a nossa solução. O x que resolve essa inequação é um x menor que 1 quarto. Pode colocar 0,25 se quiser, mas aqui já está bom, resolvido. Outra forma de fazer esse exercício, tem? Sim, tem. Deixa eu só dar um instantezinho aqui para vocês observarem. Tem dúvida nesse método? Podem falar, podem se manifestar aí. Então, resolver essas equações é necessário, então, prestar muita atenção no sinal, principalmente nesse caso em que a base que aparece as inequações é um número, fica um número entre 0 e 1. Agora eu vou resolver outro caminho, tá? Não vou nem chamar de método, tá? Outro caminho, tá? Porque não estou gerando um método, mas é uma outra escolha. Eu vou resolver a mesma inequação, que é a inequação 0,1, 3 menos 4x, aí menor que 0,1, opa, 0,1 não, 0,0001. Eu vou transformar essa inequação assim, ó. Observe que o 0,1, então, é a mesma coisa que 1 sobre 10, e eu posso escrever isso como sendo 10. 10 elevado a menos 1. Eu escrevo isso aqui como sendo 10 elevado a menos 1, aí elevado a 3 menos 4x,
E do lado de cá, a gente já fez que isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Tá faltando agora multiplicar esse menos 1. Esse menos 1 multiplica aqui, ó. Vai ficar 10 elevado a menos 3 mais 4x, que tem que ser menor que 10 elevado a menos 4. Agora, o A é 10 nessa conta. E 10 é maior que 1, né? Tá? Então, esse sinal, quando a gente agora olha para os expoentes, ó, você tem uma potências de mesma base e a base é maior que 1. Olhando para o expoente, nós podemos tirar uma relação entre eles. 3 mais 4x e o menos 4, a gente compara eles. Com a mesma comparação que tem a potência. Não há inversão quando o A é quando o A é maior que 1. Não há nenhuma inversão. E aí, nós resolvemos, ó, 4x tem que ser menor que menos 4, menos 4 mais 3. Eu acho que eu comi bola naquele outro ali, né? Eu acho que quando eu multipliquei por menos 1, esqueci de multiplicar aqui, ó. Tá, aí tem aqui esse menos. Agora tá certo. E aqui temos 4x menor que menos 1 e, por fim, x menor que menos 1 quarto. Ambos aí conduzem a mesma solução, né? O x tem que ser menor que menos 1 quarto. Mas o jeito, assim, a forma, o caminho, né, foi um pouco diferente. Enquanto um você já tentou deixar na base 0,1, o outro você opta por deixar na base 10, tá? É uma opção. É, vou fazer um outro aqui. Nesse 13, vamos fazer o I, a letra I. A letra I temos 3 elevado a x, depois eu elevo a 2x menos 7. Isso tem que ser maior que 1 sobre 27. Bom, esse exercício aqui, ele está na base 3, né? Vejo que aqui a base aparece a potência 27, ou x, ou 27, que é a potência de 3. Eu posso reescrever essa inequação assim, ó. Aqui eu multiplico, tá? E 1 sobre 27, deixa eu fazer aqui, ó, a parte. 1 sobre 27 é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao cubo, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 3. E, multiplicando isso aqui, vamos ter 3 elevado a 2x quadrado e menos 7x. E aqui, maior do que 3 elevado a menos 3. Chegamos nessa inequação. Essa inequação aqui já está com o a base sendo 3, que é maior que 1. Como é maior que 1, aí nós conservamos esse mesmo sinal quando olhamos a comparação dos expoentes. Olhando para os expoentes, 2x ao quadrado, menos 7x e menos 3, o sinal continua sendo maior. Agora a gente vai e resolve essa inequação quadrática. Ó. Chegamos numa inequação quadrática. Temos que resolver 2x ao quadrado menos 7x mais 3 maior que zero. Como é que resolve uma inequação quadrática? Bom, primeiro achamos as raízes. Agora mudou de assunto, tá? A gente volta lá no volume 1 lá, de Fundamentos de Matemática Elementar. Vamos resolver isso aqui, ó. Primeiro temos que achar as raízes. 2x ao quadrado menos 7x mais 3 igual a zero. Calculando o discriminante, temos b ao quadrado menos 4ac.
vamos ter o menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 3. Delta vai ficar 49 menos 24. Isso dá 25. Olha só, o número é escolhido para dar uma raiz exata, né? 49 menos 24. Portanto, o x vai ser menos b, que é 7, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 2, que é 4, tá? Eu vou pôr aqui já. Isso vai dar duas soluções. Você tem a solução 7 mais 5, tá? 7 menos 5, dá 2. 2 quartos, que é meio. E 7 mais 5, que é 12. 12 dividido por 4, que dá 3. Agora, resolvendo essa inequação aí, a gente precisa olhar assim, ó. Os zeros dessa inequação são os números meio e 3. Esses valores são os que ficam iguais a zero. Como isso aqui é uma parábola, o A é positivo, a concavidade é voltada para cima, a gente sabe que aqui está passando uma parábola, né? Ó, passa uma parábola aqui. E quando a gente olha o sinal, esse sinal aqui abaixo, que o gráfico fica abaixo do eixo X, desenhado abaixo, ele é negativo. E aqui ele é positivo e aqui é positivo. Eu quero resolver essa inequação para ser positiva. E, portanto, isso equivale a dizer que o x tem que ser menor que meio, ou, né? Aqui é ou, não pode ser, é ou, x maior que 3. E aí está resolvida essa inequação. Veja que é uma inequação bem trabalhosa, porque ela é uma inequação que vai gerar uma outra inequação quadrática. E como a gente já conhece um pouco dessas inequações quadráticas, a gente vai resolver. Esse é o exercício 13. Deixa eu falar alguma coisa aqui do 14, porque pode parecer difícil, mas ele não é, tá? Alguma coisa aí talvez seja um pouco mais difícil, mas não. Vamos começar do item A. O item B é similar, totalmente similar. Talvez esses exercícios todos são do livro, tá? Vocês deem uma olhada aí. Às vezes pode ser que algum caractere aí ficou errado na pressa. Eu estou vendo aqui 5 vezes 40, deve ter algum erro aqui. Eu vou depois dar uma olhada. Se tiver algum erro, eu vou tentar resolver ela direitinho também, para passar o gabarito para vocês. No item A temos 2 elevado a x menos 1, mais 2 elevado a x, mais 2 elevado a x menos 1, menos 2 elevado a x menos 2. Esse cara gosta de inequação. Olha só o tamanho dessa aqui. É maior que 240. Tá? Temos essa inequação. Aí você olha assim e fala, meu Deus, eu não faço ideia de como que resolve essa inequação. Vamos transformar essa uma inequação que está difícil, né? Está bem, né, aparentemente complexa, mas não há nada de complexo nisso, não. Tá? Você pode escrever assim, ó. O 2 elevado a x menos 1, eu posso escrever 2 elevado a x dividido por 2, né? O 2 elevado a x eu deixo. O 2 elevado a x... Aqui é x menos 1 de novo? Não pode ser. Tem que ser maior, mais 1, né? Eu acho que aqui temos um erro. Aqui para fazer sentido, é para alguém tá com maior que 1, senão ficaria repetido, né? Deixa eu olhar aqui a minha colinha aqui. Aqui é mais 1, tá? Ó. Depois precisa corrigir na lista. Ali é mais 1
E ali é mais 2. Caramba, tem 2 erros. E aqui também, ó, é mais 2. Não, aqui estava certo. É que eu que copiei errado. Aqui é mais, ali é menos, tá, agora tá certo. E esse do 5 vezes 40 não é 5 vezes 40, não. Esse vezes aí não tem, não. É 540. Tô vendo aqui já. Bom, vai ficar assim, 2 elevado a x, aí aqui você vai fazer 2 elevado a x vezes 2, tá? Elevado a 1, que é 2, né? Menos 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado, que é 4. Mais 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, que é 8. Maior que 240. Nós vamos colocar o 2 elevado a x em evidência e ver o que ele multiplica. Nesse primeiro aqui, ele multiplica meio. No segundo, ele multiplica 1. No terceiro, ele multiplica 2. No segundo, ele multiplica menos 4, né? Observe que tem um sinal de menos ali. No quarto, 8, tá? Maior que 240. Então, chegamos nessa inequação que já está parecendo que vai ficar mais simples, né? Aparentemente vai ficar mais simples. Vamos ter 2 elevado a x multiplicado por... Vamos antes de fazer essas contas aqui, ó, vamos ver. Vamos somar só o inteiro. Vamos fazer já a conta, né? Aqui no rascunho. 8 menos 4 dá 4. Aí 4 mais 3, 7. É 7 mais meio, tá? 7 mais meio vai ficar 14 mais 1 dividido por 2. Dá 15 sobre 2. Maior que 240. Tá? Tem algumas dessas que aparecem antes que são equações, tá? Seguindo essa mesma linha, né, de raciocínio. A única diferença é que em vez de maior está igual lá. Agora a gente pega esse número, 15 sobre 2, e o 2 está dividindo, passa multiplicando, o 15 está multiplicando, passa dividindo. Temos 2 elevado a x maior que 240 vezes 2 sobre 15. Tá? 200, quanto é que é 240 dividido por 15? 240 dividido por 15. Nós vamos ter 16. Essa conta aqui, ó, 240 por 15, vai ficar 16. Aí 16 vezes o 2 dá 32, tá? Então essa inequação se torna 2 elevado a x maior do que 32. Bom, agora ficou muito fácil, né? É similar ao exercício anterior ali. 2 elevado a x maior do que 2 elevado a 30, 2 elevado a 5. Bom, como o A é 2 que é maior que 1, esse sinal aqui ele conserva, tá? Quando você compara os expoentes. Então, a comparação entre os expoentes x e 5 segue o mesmo sinal de ordem, né? A desigualdade permanece. É maior, então continua maior. Perfeito. E esses exercícios aí, eles são desse tipo, tá? Eu acho que deu para esclarecer um pouquinho aí sobre inequação. Vamos começar agora a falar sobre a função logaritmo. Primeiro, logaritmo. Em geral, logaritmo aí ele aparece, ele surge da necessidade de você resolver equações. Veja, até agora a gente estava, vamos falar sobre logaritmos.
Ó, veja que se eu escrever 2 elevado a x igual a, eu vou pôr assim, igual a 2, isso aqui eu sei resolver. Isso equivale a dizer que o x tem que ser 1. Se eu colocar para resolver 2 elevado a x igual a 4, a gente também sabe resolver, né? Basta escrever o 4 como sendo 2 ao quadrado, fatorar ele, né? E isso vai me dar o x igual a 2. Agora eu pergunto, qual a potência que eu tenho que atribuir para x aqui, colocar para x, para que esse negócio aqui resulte, né, 3, né? 2 elevado a quanto dá 3? Aí você vai falar, puxa, bom, como a função 2 elevado a x é uma função crescente, deve ser um número entre 1 e 2. Ah, perfeito, esse é excelente raciocínio. Esse número, quanto que ele é, tá? Então, o x, a pergunta é, qual o valor de x? Foi para resolver, né, equações desse tipo que o logaritmo foi, né, foi inventado, né, também, né, para descobrir quais são os expoentes. Veja que quando a gente resolve uma equação desse tipo, ó, x ao quadrado igual a 4, você quer saber o valor do x, né? Você tem uma equação em x, só que ele está na base. E aqui o método, como você tem uma potenciação, né, uma quadrática, isso aqui é uma resolução do tipo polinomial. Você sabe que as soluções eles têm a ver com o oposto, né, de você fazer o quadrado, né? Qual é a função oposta de você elevar ao quadrado? Aí você tem que isso aqui vai ficar mais ou menos, né? Tem que pegar os dois sinais, a raiz quadrada de 4. Então, aparece a inversão da função. Quem é a função inversa de elevar ao quadrado? É extrair raiz, né? É fazer a radiciação. Se você falar assim, olha, imagine que você tem uma função. Se eu pego uma função x, um x, eu faço mais um, tá? E eu coloco aqui igual digamos, 5. Aí você quer saber o x. Veja que o que você fez com x foi somar um, adicionar uma unidade. Então, para você achar o x, você tem que fazer o 5 menos uma unidade. Aqui, ó, outro procedimento para você achar o valor do x, você tem que fazer a operação inversa do que você está fazendo com o x. Se você pegou o x e adicionou a uma unidade, você tem que subtrair uma unidade. Então, tem essa ideia aqui é de funções inversas. Então, quem é a função inversa nesse sentido aqui? Quando eu tomo uma exponencial, né, eu faço assim, ó, 2 eleva a x. Quer dizer, o x ele está sendo colocado na potência de uma função exponencial, né? Uma potência, um expoente. Ele está no lugar do expoente. Tá? O x é um expoente. Como eu tiro esse expoente? Como que eu faço para descobrir qual é o valor desse expoente aqui? Como eu isolo esse expoente numa equação desse tipo aqui? A pergunta é essa. E aí o jeito de isolar, né, ela tem a ver com logaritmos. Pense aí, a gente já sabe procedimentos que são reversíveis, né? Você tem como voltar. Imagina que você tem um valor x, aí você pegue ele, um x positivo, tá? Aí você extrai a raiz dele. Aí você vai ter raiz de x. Agora, imagina que você eleve ele ao quadrado, tá? O elevar ao quadrado eu vou pôr assim, ó, é o chapéuzinho 2, tá? Isso aqui é elevar ao quadrado. Aí quando você faz raiz de x ao quadrado, isso dá o próprio x. E esse é um processo interessante, que você começa com x, você faz a operação de raiz, radiciação, e depois você eleva ao quadrado. Você tinha originalmente x, você chega no final com o mesmo resultado que você tinha inicialmente. Essa lógica, ela faz com que você tenha a concepções de funções inversas, tá?
A ideia aqui de função inversa usando composição de função é essa, ó. Você imagina que você tem um x aqui, e aí você leve esse x, deixa eu colocar essa seta aqui, não era para ser assim, não, era para ser assim. O correto é essa seta. Aí você pega o x e faz com uma função f, isso você vai ter uma f de x. Imagine que você vai pegar essa f de x que resultou e vai fazer uma g de x. Aí você vai fazer g de x, g de f de x. Imagine que isso dê x. Se isso deu x, é porque essa função g é f é menos 1, é a inversa de x, da função f que você tinha ali originalmente, tá? Para você ter essa ideia, essa concepção de função inversa, você tem que ter essa identidade sendo satisfeita. G de f de x é igual a x. Vou dar um exemplo bem prático. Imagine que a gente tem a função f de x. Aqui a função f de x vão ser funções lineares. Eu pego 3x mais 2. Olha só, o que eu faço quando eu pego essa função, essa variável x, o que eu faço quando eu estou aplicando essa função f? A função f, ela pega a variável, primeira coisa que faz é multiplicar por 3. Pega o x e multiplica por 3. Depois do resultado, vou adicionar duas unidades. Então, eu preciso já te falar em a inversa. Desfazer essas coisas que foram muito fácil. Porque a primeira coisa que você fez foi multiplicar por 3. Então, dividir por 3. Você somou duas unidades. Você tem que subtrair as unidades. Só que eu vou fazer isso nesse sentido. Primeiro x, tiro as unidades, depois resultado por 3. As funções são funções inversas. Tá? Aí você fala assim, mas será que são funções inversas? Sim. Se você fizer g de f de x, você vai ver que dá identidade. Ó, g de f de x. G de f de x. Quem é f de x? É 3x mais 2. Agora eu vou aplicar a função f de x. A função g de x. Isso vai ficar assim, ó. Ao x que tem de entrada, eu vou ter 3x mais 2 menos 2 dividido por 3. O 2 cancela com 2. Fico, então, com 3x sobre 3. O 3 cancela com 3, tá? Temos aqui um cancelamento, ó. E você volta com o número que tinha originalmente. Você começou com x e termina com x. São processos inversos. Aí você pode me perguntar, professor, como é que a gente acha a inversa? A inversa é uma forma, muitas vezes você consegue achar a inversa de uma função usando, tentando isolar a variável x. Você faz isso, é um método bem prático, aí você escreve 3x mais 2 e você isola o x, tá? Quando você vai tentar isolar o x, você vai ter assim, ó, y menos 2 igual a 3x. Então, o x, né? Agora, o x é y menos 2 dividido por 3. Aqui, você achou a função inversa, só que ela está com as letras trocadas, tá? Aqui o x dependendo do y. Mas aqui a gente troca o y pelo x e vai ter exatamente essa função aqui. Ó. Pega a variável y, tira 2 unidades e divide por 3. Então são funções inversas. Bom, como é que eu resolvo essa equação agora? Como é que eu isolo o x? Como eu deixo ele sozinho, né? O x sozinho. Aí o procedimento aqui para a gente isolar é esse, ó. O x, a gente diz que vai ser o logaritmo de 3 nessa base que você está considerando. A base não era 2 na potenciação? Então vai ser o logaritmo de 3 na base 2. Então, o que é o logaritmo? Ele é um expoente.
Ele é o expoente que você tem que colocar ali, o expoente que quando eu fizer o 2 elevado a esse número, x, ele vai me dar potência, vai me dar o resultado da potência como sendo 3. Tá? É assim que a gente pensa no logaritmo. E ele também serve para resolver inequações de um modo, equações, né, de um modo geral. Você resolve qualquer tipo agora de inequações, equações exponenciais aí, usando logaritmo, tá? Ele abrange agora. Porque a gente só podia resolver assim, ó, 2x elevado a 2 alguma coisa aqui. Agora não, agora a gente pode pôr 7, a gente pode pôr qualquer outro número, 2 elevado a x igual a 45, não há problema, não precisa ser potência de 2 para fazer. Tá? Então, a nossa definição de logaritmo é a seguinte, tá? Seja o a maior que zero e b a, b maior que zero com b diferente de 1, o b vai ser o a diferente de 1. Vou falar o a diferente de 1. O a vai ser a base. Então, o logaritmo de b na base a, o que significa isso? Vai ser um número x tal que resolva essa equação. A elevado a x, ele vai ser o b, ele vai resultar no b. Você pode perguntar, né? Fala, mas eu acho que isso aqui só foi criada uma anotação. Porque eu não sei como é que calcula o logaritmo. Né? De fato, não sabe. Não dá para a gente falar assim, ó. Log de 3 na base 2. É o x que eu tenho que descobrir que 2 elevado a quanto vai dar 3, né? Você tem que dizer 2, qual é a potência para ele virar 3. Você tem que dizer qual é a potência que eu coloco na base para dar o que está ali dentro do logaritmo. Tem o nome, né, dessa aqui, toda essa expressão, o A, aqui nessa linguagem, que é chamada de base do logaritmo, o B, ele é chamado de logaritmando, e o X é o resultado, né, que dá é o logaritmo. Vamos para uns exemplos, e aí a gente vai pensando junto, né, porque aparentemente você pode pensar assim, mas eu não sei, né, como é que calcula esse tal de log de 3 na base 2? Qual é a ferramenta que eu vou usar para calcular? Tá? Eu tenho que resolver essa equação, mas essa equação, né? Essa equação eu não sei resolver. Mas o que foi feito, né, historicamente, é que foram feitas tábuas de logaritmos, tá? E você, consultando essa tábua, você sabe calcular logaritmo principais, né? Você calculava, tinha tábuas de logaritmo na base 10 e tábuas de logaritmo na base do E, né? Nessa base que a gente chama de logaritmo natural. Existiam essas tábuas, e essa forma de consultar a tábua dava para você calcular qualquer logaritmo que você quisesse. Tá? Você quisesse fazer uma conta desse tipo, consultando essa tábua, que fazia papel na época. A gente está falando de antigamente, tá, gente? Eu usava a calculadora, era a que a gente usava para poder. Era a calculadora da época, essas tábuas de logaritmo. Você conseguia fazer muitas e muitas contas com elas. As primeiras, o pensamento de calcular, assim, saber resolver equações, e essas equações, principalmente, que você tem aplicações em diversas áreas, por exemplo, nas engenharias, né? Você precisava, então, de formas para achar esses números aí. E esses números eram obtidos através de tábuas logarítmicas. Vamos treinar um pouquinho alguns exercícios aqui desse tipo, tá? Alguns exemplos, se a gente quiser se escrever, calcular log de 8 na base 2, a gente lê assim, ó, log de 8 na base 2. Aí, o resultado é 3, tá?
Por que 3? Você escreve assim, pois eu sei que 2 elevado a 3 dá 8. A pergunta que você tem que fazer é essa, ó. 2 elevado a que número dá 8? É o resultado do logaritmo. Aí você fala, 2 elevado a 3, né? 2 elevado a 3 dá 8. Então é 3. O logaritmo de 8 na base 2 é 3. Segundo exemplo. Quanto que é o logaritmo de 1 sobre 9 na base 3? Bom, aqui eu vejo que eu estou colocando coisas que teriam a base e o resultado ali que está dentro do logaritmando, né? Esse resultado aqui é menos 2. Por quê? Aí eu vou te dar um motivo. Pois 3 elevado a menos 2, se você fizer, é 1 sobre 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 1 sobre 9, né? Então vai dar, 3 ao quadrado é 9, isso vai dar então 1 sobre 9. Bateu. Você então tem que dizer isso, né? Ó. O A elevado a esse X tem que resultar no B, tá? O A elevado a X tem que resultar no B. Terceiro exemplo aqui, o log de base 5. Bom, 5 elevado a que número dá 5? Resulta em 5. É 1, tá? Pois a gente sabe que 5 elevado a 1 que dá 5. Aqui veja que eu sempre estou convertendo para equações, assim, a expressão exponencial, né? Logaritmo é a inversão de exponencial. Porque a gente está fazendo os casos em que dá certo a coisa. Vocês vão ver que depois tem casos que não vai dar certo. A gente vai ter que escrever usando a calculadora, por exemplo, para poder a gente fazer a conta. Então, o outro exemplo é logaritmo de 1 na base 7. Aí eu pergunto, 7 elevado a que número dá 1? É 0. Tá? A gente sabe que 7 elevado a 0 dá 1. Tá? Todo número elevado a 0, que não seja o 0, resulta em 1. Outro exemplo. Logaritmo de 8 na base 4. Aí tem hora que vai ficar difícil, tá? Aí você pensa assim, puxa, mas quanto é que é isso aqui? Você escreve x. Imagina que eu não sei resolver. 4 elevado a 4 dá 8. Ah, eu não sei de cabeça. De cabeça eu não sei. Então eu vou resolver. Isso aqui equivale a você ter 4 elevado a x igual a 8. Aí você olha essa equação. Opa, essa equação eu sei resolver. É uma equação exponencial. Eu faço 2 elevado a 2x, né? Isso aqui, ó, igual a 2 ao cubo. Isso me dá que o 2 elevado a x, o 2x, né? 2x, bases iguais são os iguais dos expoentes. Igual a 3. Isso me dá que o x tem que ser 3 sobre 2. Portanto, o logaritmo de 8 na base 4 é 3 sobre 2. Tá? O resultado é 3 sobre 2. Aqui no livro tem um tal de antilogaritmo, eu nem vou considerar ele, porque isso aí não usa em cálculo, tá? Antilogaritmo não se usa em cálculo, e eu vou evitar de falar sobre ele, tá? Igual o cologaritmo. Eu vou colocar mais os usuais em cálculo, essas definições são desnecessárias atualmente, tá? Não são usuais, então a gente vai simplificando. Bom, vamos fazer algumas contas aqui. Lá no exercício, eu vou fazer uma lista aqui para vocês, para a gente trabalhar só em cima do exercício que eu acho mais adequado. Mas os exercícios do 135 são interessantes, para a gente fazer esse treino inicial. O item A diz assim, ó, você quer saber o logaritmo de 16 na base 4. Quanto é que é isso? Vamos ver se vocês estão sabendo.
Não precisa fazer, não preciso fazer muita conta. Quanto é que dá o logaritmo de 16 na base de 4? A pergunta aqui é 4 elevado a quanto dá 16? Quanto é que é? Pode escrever no chat aí, gente. 2. Pronto, 2. Pois, aí, 4 ao quadrado, que dá 16. Perfeito, Roane. Aí, ó, é isso mesmo, tá? Então, você já entende aqui como é que faz esse tal de logaritmo. Você tem que pensar isso, né? Na base lá, qual que vai ser o expoente dele para ficar igual o que está dentro do logaritmo, o logaritmando. Se eu falar para vocês assim, ó, qual é o logaritmo de 1/9 na base 3? Esse aqui eu já fiz, né? Esse aqui eu já fiz, é o -2. O exercício repetiu aqui. Eu vou fazer o C. Aqui o C já não é tão imediato. Ó. Quanto que é o logaritmo de 3 na base 81? Aqui eu tenho que dizer 81 elevado a quanto dá 3. Tá? 81 elevado a quanto? Bom, tem que ser um número fracionário, pelo menos, é menor que 1, né? Tem que ser um número menor que 1. Se eu fizer 81 elevado a um número maior que 1, vai dar maior que 81. É, Aí, nesses casos, a gente que fala assim, não sei calcular aqui de cabeça, né? Aí você escreve x e transcreve isso numa equação exponencial. Vai ser 81. 81 elevado a que número vai dar 3? Fazendo essa pergunta assim, agora fica mais fácil de você conseguir resolver. Passo a passo, claro, não é imediato, não. 81 eu sei que é 3 a quarta. E eu escrevo isso, ó, 3 a quarta elevado a x, dando 3. Eu escrevo isso como sendo 3 elevado a 4x igual a 3. Lembre-se que quando não tem nada aqui, eu posso escrever como potência 1. Bases iguais são iguais os expoentes. 4x é igual a 1. Olha aí o valor do x saindo. O valor do x, então, é x igual a 1 quarto. Tá? Bom, não sei, a gente pode até pensar assim, dava para saber que era calcular a raiz quarta, né, de 81, então elevar um quarto. É, o resultado dá isso, tá? Log de 3 na base 81 é um quarto. Esses exercícios seguem essa mesma ideia, tá, gente? Aí é para fazer a conta. Eu vou fazer o último, que dizem que o último sempre é o mais difícil. Vamos dizer se é mesmo. Letra L. Na letra L você tem assim, ó, log de 0,001, ó, de novo esse número, né? Aí aqui é 0,01. Log de quanto, né? Log de 0,001 na base 0,01 dá quanto, tá? E eu não sei, né? Se eu chutar aqui, pode ser que não dá certo a minha conta. Então, eu não sei essa conta aqui de cabeça aqui. E eu escrevo x. E transcrevo isso para uma equação exponencial. 0,01 elevado a x vai ser igual a 0,001. Essa, essa aqui eu posso escrever como sendo potência de 10. É 10 elevado a -2 elevado a x. Ó.
Tá? Isso aqui é só contar quantas casas tem depois da vírgula. Isso aqui é 10 elevado a menos 3. Ó. Aí fica mais fácil assim. Ó. Agora, olha, aqui dá para fazer. Ó. 10 elevado a menos 2x igual a 10 elevado a menos 3. Potências iguais, a mesma base, então eu tenho que ter igualdade dos expoentes. Menos 2x tem que ser igual a menos 3. Tá? E, portanto, menos com menos dá mais aí, tá? É o x. Aqui tô tendo que dividir. Isso vai estar menos 3 dividido por menos 2. Só que menos com menos dá mais, aí vai ficar 3 meios. Não era óbvio que o resultado seria 3 meios, tá? Portanto, por isso que é bom vocês fazerem, né, passo a passo. Não precisa adivinhar. Algumas vezes você pode fazer a conta de cabeça se for muito óbvio, né? Então, 3 sobre 2. Tá aí. É 1,5. Ah, tem uma aplicação bem interessante de logaritmo, uma das, né? Ele tem a ver com terremoto, né? Vocês já ouviram falar da escala Richter, né? A escala Richter, ela usa logaritmo na base 10, tá? O, você tem... Deixa eu ver aqui, é o exercício 136, depois vocês leiam aí esse exercício 136, ele fala assim, que as indicações na escala Richter, né, R1 e R2, de dois terremotos, estão relacionados pela fórmula, aqui são de dois terremotos, eu acho que ele compara a intensidade de dois terremotos. R2 é igual a logaritmo na base 10, tá, de M1 dividido por M2. Deixa eu explicar aqui o que ele tá falando, né? Você tem aqui a indicação na escala Richter. Por exemplo, você fala assim, um terremoto lá tem 8 na escala Richter, né? Tem um outro que tem 6, né? Então, existe essa escala para você medir os terremotos. É, eu, aí, mais ou menos por desses números, você consegue mais ou menos saber, não, esse terremoto né, é bem forte ou não, né? Aí você sabe mais ou menos a intensidade. Agora, a energia, um terremoto, quando ele ocorre, ele tem uma energia que é medida pelo sismógrafo, né? São os equipamentos que se medem lá os abalos sísmicos. E essas medidas são esse M1 e M2, é a energia liberada, que é medível, é medido, né? Aí ele fala assim, ó, houve dois terremotos, um correspondente a R1 igual a 8 e outro correspondente a R2 igual a 6, né? Um mediu aí o exercício fala assim, ó, o R8 mediu 8. O R2, um outro terremoto aqui, mediu 6. Determine a razão entre as suas intensidades, né? Essas intensidades aí da energia liberada, tá? Quanto que, qual é a razão dessas intensidades? Aí você vai fazer assim, ó. Você vai fazer o R1 menos o R2. Deixa eu pôr aqui. Isso vai ficar 8 menos 6 igual a logaritmo de 10 M1 M2. Isso dá 2, né? Agora a gente tem uma equação logarítmica, tá? Você tem assim, ó. Log de M1 sobre M2 na base 10 está dando 2. Tá? Quanto é a razão entre essas energias liberadas aqui? M1 sobre M2. Isso vai ficar, ó, 10 ao quadrado dá 100. Tá? É 10 ao quadrado. Ó, que eu faço aqui, ó, 10 ao quadrado.
E olha só, aí você pensa assim na escala Richter, né? As intensidades foi de 6 para 8, né? Aí você fala assim, olha, o primeiro terremoto mediu 8 na escala Richter, né? Quanto de energia tem a mais, né, na medida, né, na proporção? Que a gente fez aqui a proporção, M1 sobre M2 é a proporção dessa energia dos terremotos. A proporção é 100, né? 100 vezes você multiplica por 100. Então, é um número muito grande, né? Essa escala Richter ela serve meio que para você reduzir, né, as medidas. Então, pequenas variações ali é muita coisa de energia, tá? Você pode falar assim, de 6 para 8 não dá nada, né? Tá, só aumentou 2 unidades lá na escala Richter, mas é muita coisa que aumenta lá na energia, tá? Em comparação uma com a outra aqui. Deixa eu falar outra coisa que eu lembrei que outra aplicação de logaritmo você encontra no pH, tá? O pH é uma escala também para você medir acidez, né? Medir se saber se uma substância é base ou ácida, né? Você tem os químicos eles fazem uma medição de íons lá, não sei, não lembro aqui de detalhes, mas você tem uma medição de íons e por essa medição você calcula um logaritmo para saber na base 10 também para saber o pH. O pH é uma escala logarítmica para você saber da acidez. Aí você sabe a partir desses números. Bom, deixa eu fazer mais um pouco de exercício aqui. Alguns mais, ó. Exercício 137, você tem o item A, quanto que é log de raiz. Esse aqui, eu diria que é óbvio, assim, né? Por que é óbvio, né? Óbvio, sabe, porque a gente sabe que, ó, raiz de 2, o efeito de você fazer raiz de 2 é a mesma coisa que elevar a potência 1/2. Então, essa resposta aqui é 1/2. Ó. Por quê? Porque quando eu faço 2, aí você pode escrever aqui, ó, 2 elevado a meio é a mesma coisa que raiz de 2, né? É a definição de potenciação com expoente racional. No item B, aí no item B você tem conta para fazer, aí já não é óbvio. Ó. 49, fala assim, ó, que você coloca a raiz cúbica de 7. Meu Deus, raiz cúbica de 7. O 3 está bem pequenininho, né? Meu Deus, esse 3 está bem pequenininho, quase não dá para enxergar ali no... Deixa eu tentar colocar também aqui, parece que ficou pequeno. Log de raiz cúbica, aqui também não ajudou. Vou pôr o 3 primeiro. Bom, adivinha, raiz cúbica de 7 elevado a quanto vai dar 49? Não é uma tarefa fácil. Esse não é fácil, não. Aí você escreve x, porque não sabe. Transcreve isso para uma equação exponencial. Isso vai dar 49. E aí vamos resolver a equação exponencial do jeito que a gente já sabe. Você vai ter isso aqui, vai ser 7 elevado a x sobre 3. Isso aqui vai ficar 7 ao quadrado, né? Que é 49. E potências iguais, a mesma base, x sobre 3 tem que ser igual a 2, que são os expoentes. E a resposta fica, então, x igual a 2 vezes 3, que é 6. Tá? Portanto, esse logaritmo ali acima, né, de 49, nessa base estranha, raiz de 3, raiz cúbica de 7, é 6, tá? O logaritmo é 6. Tem mais exercícios nessa linha, tá? Mas são repetitivos, eu vou listar aqui alguns para vocês fazerem depois.
Antilogaritmo esquece, não vou pedir isso não, tá? Deixa eu colocar aqui algumas propriedades. Algumas propriedades que nós podemos listar são as seguintes. Primeira, que o logaritmo de 1, aqui o A é sempre um número positivo e A diferente de 1, tá? E sempre que você está calculando o logaritmo, eu esqueci de falar, mas o logaritmo é sempre de números positivos, tá? Não, você não calcula logaritmo de -2, de 4, 4 negativo, tá? No de números negativos, não calcula. E eu vou falar assim, que você não calcula no conjunto dos números reais. Vai ter sentido em outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos. Tem sentido logaritmo em números negativos. Mas aqui não. Como função inversa da função exponencial, não há logaritmo de número negativo. Logaritmo de 1 em qualquer base dá zero, tá? Por quê? Logaritmo de 1, pois a elevado a 100 é zero. É 1, pois a elevado a 1 dá o próprio a. Essas propriedades elas são interessantes porque elas ajudam a gente, né, a já saber alguns resultados mais rápidos, né? Outra propriedade interessante é assim, ó. Deixa eu escrever aqui para vocês aquela definição, né? Log de B na base A é x. Isso aqui equivale a dizer que A elevado a x dá B. Só que agora a gente vai bater um pouco as coisas aqui, ó. Quer dizer que qual é o valor do x que eu tenho que colocar aqui? Tem que ser log de B na base A. Então eu vou escrever isso. E eu vou escrever assim, ó. O A elevado a log de B na base A dá B. Tá? Essa propriedade ela é bem interessante e é só você pegar esse x aqui e colocar aqui, ó. Foi só isso que eu fiz. Isso representa para a gente o papel de operações inversas, tá? Porque ele fala assim, ó. Imagina que você pegou esse valor B, olha para esse valor B agora. Esse é o valor de entrada. Ao valor B, você aplicou a função logaritmo, né? Você aplicou logaritmo. Logaritmo na base A. Depois, você pegou esse resultado e fez a exponencial na base A. Essas coisas são operações inversas. Portanto, o resultado é o mesmo que você tinha inicialmente. Você começou com B e depois fez aplicar logaritmo, depois aplicar exponencial, resulta no mesmo B. Tá? Isso aqui é o caráter de operações inversas. É igual quando a gente fala assim, raiz de x ao quadrado dá x. São operações inversas. É a mesma ideia que está sendo colocada aqui para gente. Mas eu também posso bagunçar mais. Deixa eu fazer outra bagunça nessa forma. Eu vou pegar esse b, que é a elevado a x, e vou pôr ele aqui, ó. E vou ganhar outra propriedade. A propriedade que eu ganho é a seguinte, ó. Log de a elevado a x na base a é o próprio x. Veja isso. Eu pego esse b e coloco ali, ó. Mas o b é a elevado a x, então eu coloco log de a elevado a x na base a é o próprio x. Também, aqui tem um caráter de inversa, né? Porque aqui, primeiro, o que você faz com x? Primeira coisa que você faz com x é aplicar a função exponencial.
E depois disso, você calcula o logaritmo na base A. São operações inversas, tá? É o A elevado a x e o logaritmo na base A, tá? E resulta no mesmo x, ó, mesmo x. Essas propriedades podem ser usadas aí à vontade, tá? Para a gente... Uma outra propriedade que eu gostaria de colocar aqui é que essa função logaritmo é injetiva, tá? Em que sentido? Logaritmo de A de x1 igual a logaritmo de A de x2 na base A, né? É se somente se o x1 for igual ao x2. Tá? Aqui o x1 e x2 são números positivos. Nessa linha aí, né? Vamos fazer alguns exemplos para não parecer os exemplos, né? O 144 exercício diz assim, ó, para a gente calcular quanto que é 3 log de 2 na base 3. Essa aqui é aquela propriedade. Que propriedade? É a propriedade 3. Ó. Se a base do logaritmo é igual à base da potência, o resultado que estiver dentro do logaritmo resulta em 2. Não precisa fazer conta nenhuma, é só usar a propriedade. Outra, B, 4 log de 3 na base 2. Esse aqui já não é imediato, tá? Porque as bases não são iguais. Mas eu sei que o 4 pode ser escrito como sendo 2 ao quadrado. E agora, como essas coisas aqui se multiplicam, elas podem trocar também de ordem. Eu vou fazer essa troca de ordem. Eu vou fazer 2 elevado a log de 3 na base 2, aí faço ao quadrado. Eu troco comuto ali a ordem. Mas aqui eu sei, ó, que a base aqui é 2 e aqui a base é 2. Então o resultado é o que está dentro do logaritmo. Tá? É o logaritmando. Fica 3 ao quadrado, que é 9. Tem outros tantos exercícios desse tipo, tá? E encerramos aqui a nossa aula, tá? Deixa eu parar de gravar.